Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 4 de agosto de 2024. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 24 ao 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, e meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, o qual nós vamos meditar, o qual nós dizemos que é a pregação do pão. Domingo passado, nós meditamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui, no evangelho de hoje, nós vemos que aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus saíram atrás delas, procurando por Jesus. Mas veja como São João vai nos dizer que o milagre da multiplicação dos pães são sinais, é o prelúdio da Eucaristia. No dia de hoje nós vemos que as pessoas foram até Jesus não porque viram esse sinal, o sinal que Jesus é esse pão vivo descido do céu, que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Não. Jesus mesmo vai dizer quando eles perguntam: quando chegastes aqui, mestre? E Jesus vai dizer: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo pão, pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. O pão descido do céu é o próprio Cristo. Deus é o Deus do impossível. E infelizmente nos dias de hoje, também como nos tempos de Jesus, as pessoas não viram os sinais do poder de Deus. Estavam ali por Jesus apenas pelo pão natural. O pão, como nós dissemos, enche o bucho, né? E aquele alimento que se perde, porque depois jogaremos fora. Jesus nos chama para nós nos aprofundarmos na fé e acreditarmos que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, aquele que nos dá o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue não terá parte comigo. Assim nós veremos nos próximos evangelhos, aqui como fica conhecido no discurso do pão. Jesus é esse alimento, o qual Deus nos deu para nos alimentarmos, para nós chegarmos à vida eterna. Infelizmente, tantas pessoas que dizem acreditar que Deus é o Deus do impossível,
não acredita na Eucaristia. E assim, meus irmãos, as pessoas perdem a oportunidade de ganhar o céu. Esse é o alimento verdadeiro que não se perde, é o alimento que não alimenta o corpo, mas alimenta a nossa alma e nos conduz à vida eterna. É isso que Jesus nos fala, pois Jesus fala que aquele povo no deserto não foi alimentado por Moisés, quando eles vão dizer que o pão do céu os deu de comer, e assim o pão, aqueles que comeram daquele pão, daquele maná, morreram. Mas Jesus nos chama para viver uma nova experiência, a experiência de comer da Eucaristia, desse pão vivo, comer da sua carne, beber do seu sangue. Ora, se Deus é o Deus do impossível, por que é que Deus não pode ser transformado, aquela hóstia, na carne e ali o vinho no sangue de Jesus? É isso que Jesus nos chama a nos aprofundar no mistério do Cristo, no mistério desse alimento vivo, desse pão vivo descido do céu. E assim eles vão pedir: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E é isso que nós precisamos fazer a cada dia, pedir a Deus sempre desse pão. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia para nós católicos, dia de Santa Missa, é o dia de preceito, o qual não devemos faltar à Santa Missa. Jesus nos chama a ser alimentados, por isso que a missa, nós precisamos entender que nós na missa nós nos alimentamos da palavra na Santa Missa, mas também nos alimentamos do corpo e do sangue do Cristo, que é a Eucaristia. Por isso a beleza e algo imprescindível na nossa vida de vivermos a Santa Missa, porque é isso que Jesus nos dá. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Por isso, meus irmãos, que nesse domingo nós possamos refletir sobre a experiência de viver a comunhão de Deus, escutando a sua palavra, alimentando-se dela, e da Eucaristia, alimentando a nossa alma e da presença de Deus. Esse pão vivo descido do céu, que veio alimentar a nossa alma, o nosso espírito e nos conduzir à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.